the rudder! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Acesso ao refúgio Creepy autorizado. Prossiga com cautela. Nem todos os que entram retornam. Não diga que não foi avisado. Sejam bem-vindos ao Refúgio Creepy. Eu sou a Nath, host do podcast Refúgio das Sombras, e este é o quadro do Relatos do Além, onde eu narro creepypastas. Se você ainda não me segue, lembra de clicar no primeiro link aqui na descrição para conhecer o refúgio. O link do meu Insta também vai estar aqui na descrição e por lá eu interajo com todos vocês e vocês ainda podem sugerir contos ou temas que gostariam de ouvir aqui. A história de hoje aborda um tema que pode ser sensível para algumas pessoas. Estou falando de stalkers, então eu recomendo que você esteja se sentindo bem para ouvir. Ela foi escrita pelo usuário Lightning Nations no NoSleep e eu espero que vocês curtam. As principais sensações que ela me causa são de estranhamento e de perigo iminente, e vocês vão entender por quê. Me conta aqui nos comentários se você sentiu o mesmo. Agora sim, vamos ao alerta gatilho pra gente começar. Aviso: este episódio aborda temas sensíveis que podem causar desconforto, como medo e angústia. Sinta-se à vontade para sair a qualquer momento. Seu bem-estar é sempre a prioridade. Meu marido começou a me provocar depois que sofri uma grave lesão na cabeça. Eu literalmente não consigo continuar assim. Antes da minha lesão na cabeça, meu marido e eu tínhamos esse ritual meio brega. Se eu ficasse presa até mais tarde no trabalho e precisasse pegar o último trem para casa, ele me esperava na estação e, acidentalmente, esbarrava em mim quando eu desembarcava na plataforma. Ele assumia uma voz tímida, fingindo que estávamos nos conhecendo pela primeira vez e dizia: "Desculpa ter esbarrado, moça. É que você tem os olhos verdes mais hipnotizantes que eu já vi. Posso te acompanhar até em casa?" E toda santa vez, isso me fazia derreter igual manteiga em frigideira quente. Sim, eu sei que isso é meio piegas. Mas uma noite, a plataforma estava vazia quando as portas automáticas do trem se fecharam atrás de mim. Meu estômago revirou. Ao sair da estação, uma escadaria de concreto nos levava para dentro de um túnel subterrâneo longo, sujo e mal iluminado. E essa era a verdadeira razão para a tradição, minha e do Lucas. Nenhum de nós gostava da ideia de eu voltar sozinha por lá. Enquanto minhas ligações ficavam sem resposta, eu fiquei ali, com a perna balançando sem parar. Do outro lado da cerca de ferro que cercava a estação, os postes começaram a acender e o céu foi escurecendo até eu perceber que não tinha escolha a não ser seguir o caminho o mais rápido que conseguisse. Dentro do túnel, lâmpadas halógenas falhando estavam espaçadas a cada 10 metros mais ou menos. Eu meio que andava, meio que corria, de um círculo trêmulo de luz até o outro, respirando pela boca para evitar o cheiro insuportável de 1000 bexigas aliviadas. No meio do caminho, ouvi passos apressados correndo atrás de mim. Me virei num salto.
Meu peito bateu contra algo sólido e 2 mãos agarraram meus pulsos. Na luz fraca, consegui distinguir cabelos escuros e olhos azuis profundos. Soltei um suspiro gigante de alívio. Lucas. Querida, o homem respondeu. E aí, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Não era o meu marido. Minha mente entrou em modo de pânico total. E o que veio a seguir é um grande borrão. Mas lembro que lutei bravamente com socos e chutes. Minhas unhas arranharam o olho esquerdo do homem e rasgaram seu nariz também. Ele gritava alguma coisa, mas era impossível entender com os meus próprios gritos ecoando pelas paredes. Em determinado momento, mordi a mão dele com força e a textura áspera da pele é o que me lembro com mais nitidez. Depois disso, flashes. Eu estava deitada no chão e o homem se desculpando. E se eu forçar muito a memória, lembro de imagens confusas de dentes afiados misturados a uma névoa escura. Depois, tudo corta para uma roda de rostos vazios pairando sobre mim. Esses rostos eram como manequins, sem expressão de vitrines de loja. Com o coração na garganta, me debati numa cama macia, gritando até que os manequins vieram me segurar. Depois, mergulhei numa onda negra. Da próxima vez que o mundo fez sentido, um único manequim estava do lado da minha cama, vestido de enfermeira. Uma voz suave e sem corpo flutuava, prometendo que ficaria tudo bem. De algum lugar próximo, o bip de um monitor cardíaco acelerava e, aos poucos, percebi que estava num hospital. Engoli em seco e perguntei à enfermeira o que tinha acontecido com o rosto dela. A voz perguntou o que eu queria dizer. Respondi que o crânio dela parecia ter sido borrado no Photoshop, como se Deus tivesse se empolgado usando a ferramenta de borrar. Era só uma massa lisa de carne rosada. A enfermeira sem rosto me explicou que eu tinha sofrido uma lesão grave na cabeça, e foi extremamente gentil enquanto uma série de lanternas eram apontadas para os meus olhos e os meus sinais vitais eram checados 1 de vezes. A voz sempre insistia para eu não me mexer muito, senão os pontos na cabeça poderiam se soltar. Outro ser de rosto vazio, esse vestido com jaleco de médico, veio até o pé da minha cama, e foi aí que ouvi pela primeira vez o termo prosopagnosia, ou cegueira facial. A condição pode resultar de um trauma cerebral. Depois disso, tudo virou um turbilhão. Lucas, que eu só reconhecia pelo corte de cabelo e pela voz, foi autorizado a ficar comigo. Segurei a mão dele durante o mar de lágrimas e as visitas intermináveis de neurologistas. A caminho da estação, na noite do ataque, Lucas tinha visto um motorista adolescente recém-habilitado frear tarde demais num sinal vermelho. Uma senhora idosa foi lançada para o alto e Lucas chamou uma ambulância enquanto tentava estancar o sangramento dela. Foi por isso que ele não atendeu minhas ligações. Uma mulher chamada Marina e seu pastor alemão, Atlas, ouviram meus gritos e vieram até o túnel. Marina e Atlas depois me visitaram no hospital e tiramos uma foto que saiu na capa do jornal local. A matéria sobre o cachorro-herói também falava sobre a minha condição, mesmo depois de termos pedido para não mencionarem publicamente. 2 policiais, que eu só consegui distinguir pela diferença de altura, me interrogaram sobre o agressor. Pelo tom irritado deles, dava para ver que esperavam mais do que o cabelo dele parecia com o do Lucas. Depois de dias insistindo, consegui fazer o Lucas me contar o que mais a polícia sabia. Aparentemente, depois que o Atlas perseguiu o agressor até a plataforma, o desgraçado correu pelos trilhos curvados. Marina chamou a polícia, que foi atrás dele com lanternas, mas só encontraram uma mochila abandonada a meio quilômetro dali. Pelo que entenderam, ele deve ter largado a mochila enquanto escalava uma cerca para fugir para dentro do depósito de um galpão. Dentro da mochila, acharam fotos minhas tiradas escondidas, além de diários e cartas de amor cheios de detalhes estranhos sobre o nosso relacionamento. A polícia acredita que ele poderia estar me stalkeando há pelo menos 6 meses, vivendo uma fantasia na qual éramos marido e mulher. As promessas de que logo o prenderiam soavam vazias.
Durante as semanas que fiquei internada, aprendi na marra o quanto a vida com prosopagnosia é difícil. Vestidos com aventais de hospitais iguais, os outros pacientes eram impossíveis de distinguir, a menos que tivessem algum detalhe único, como uma cor de esmalte diferente. E eu entrava em pânico toda vez que alguém próximo mudava o cabelo ou trocava de roupa. Após vários exames, os médicos sugeriram que eu procurasse um especialista, embora desse para ver que não tinham muita esperança de uma recuperação. Ainda bem que eu nunca quis ser desenhista de retratos falados, não é? Como algumas fotos tinham sido tiradas do nosso quintal, Lucas e eu nos mudamos para o outro lado da cidade. Toda vez que eu via meu próprio reflexo, meu coração disparava, então pedi para que não tivéssemos espelhos em casa. Certa manhã, 2 semanas depois, alguém com um perfil parecido com o do agressor bateu na porta da frente. Eu já tinha agarrado um vaso da mesinha de canto quando, numa voz brincalhona, Lucas disse que lamentava incomodar, mas que eu tinha os olhos mais lindos que ele já tinha visto e me entregou um buquê de rosas. Ele só estava brincando de novo, fingindo, como nos velhos tempos. Quase tendo um ataque cardíaco, eu disse que precisava me sentar. Ele pediu desculpas 1000 vezes e eu disse que estava tudo bem, mas que preferia que nunca mais brincássemos daquele jeito de novo. E é claro, ele concordou. Nas semanas seguintes, minha confiança na capacidade de ler as pessoas cresceu. Todo mundo tem um sinal, seja o barulho das pulseiras ou o hábito de coçar a orelha. Com o tempo, eu me adaptei a essa nova maneira de enxergar ou de não enxergar o mundo. Até hoje à noite. Estávamos no quarto assistindo Rick and Morty. Eu nunca gostei de desenhos antes, mas depois do diagnóstico, filmes e séries live action ficaram muito difíceis de acompanhar. Então passei a me atrair por coisas com cores fortes e padrões claros. Depois, deitada de costas para a parede e rolando o feed do Reddit, eu vi Lucas colocar o roupão azul marinho e sair do quarto para ir ao banheiro. Ainda estava lendo o mesmo post quando ouvi passos voltando pelo corredor. Na mesma hora, minha pele se arrepiou. Por quê? Seria a velocidade dele? Ou o ritmo? Quando a porta rangeu, olhei de relance. Era o Lucas, ainda de roupão. Mas quando ele atravessou o quarto e deitou ao meu lado, meu corpo inteiro estava suando frio. Eu ainda sentia o cheiro amadeirado do perfume dele. Então, por que o alarme na minha cabeça disparou? Quando um braço se esticou e envolveu minha cintura, meu coração parecia querer arrebentar o meu peito. No canto do olho, vi um rosto liso e vazio me encarando, imóvel e silencioso. A textura áspera da mão que tocava minha barriga e o hálito fétido me transportaram direto de volta ao túnel. Me virei para a parede, presa debaixo do calor sufocante do cobertor. E é aí que estamos agora. Não sei se estou sendo paranoica ou se o homem ao meu lado é o meu perseguidor fingindo ser o meu marido. Se for ele, deve ter descoberto sobre a minha condição pelo artigo do jornal e está tentando viver sua fantasia. Tenho medo do que pode acontecer se eu tentar correr ou chamar a polícia. Nem quero pensar no que pode ter acontecido com o Lucas. Mas também pode ser que eu esteja surtando à toa como antes. Não tem como ter certeza sem deixar óbvio que estou desconfiada. Então, vou ficar aqui fingindo mexer no celular até que a respiração da pessoa ao meu lado fique lenta e profunda. Aí, vou tentar escapar o mais silenciosamente possível. Se vocês nunca mais ouvirem falar de mim, é porque o meu instinto estava certo. Essa foi a creepypasta de hoje, e ela me deixa muito ansiosa, especialmente no final dela.
Eu li que essa condição mencionada na história, a prosopagnosia, é real e se trata de um distúrbio neurológico caracterizado pela incapacidade ou dificuldade de reconhecer feições ou expressões das pessoas. Inclusive, eu li que o ator Brad Pitt afirmou sofrer dessa condição e sobre como isso dificulta a socialização para ele. Você já tinha ouvido falar disso? Eu não tinha até conhecer essa história. E antes de irmos, eu quero lembrá-los de seguir o nosso editor querido, o Luiz, através dos links do Insta e do podcast dele aqui na descrição, como sempre. E agora, antes de ir, vale lembrar que... o refúgio se encerra por enquanto, mas cuidado ao sair. O além pode estar te esperando do outro lado da porta.